Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Deus te abençoe. Bom estar com você aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor prospere as obras de suas mãos, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, o seu ministério, a sua igreja. Que Deus possa encontrar em você alguém disponível para que Ele possa usar poderosamente por onde você passar. Que você seja a luz do mundo, sal da terra onde você estiver. Que você seja a resposta para aquelas pessoas que estão precisando de uma resposta nesse momento, de pessoas que estão precisando de uma mensagem do céu, de uma palavra de Deus. Que você seja alguém que tenha uma palavra profética, alguém que seja um facilitador do reino. Entende? A palavra é essa, a gente precisa ser facilitadores do reino de Deus. Alguém que ajude pessoas a encontrar o caminho da salvação, encontrar o caminho da solução dos seus dilemas, dos seus problemas, das suas crises em Cristo Jesus. Que a gente seja facilitadores, homens e mulheres usados poderosamente pelo Senhor. Que a nossa vida seja apenas uma ferramenta bem afiada na mão do Espírito Santo. Que onde você pisar a planta dos seus pés, que o Espírito Santo cumpra um propósito, um plano para aquele lugar onde você chegar. Que a sua vida esteja alinhada aos céus, com a mente e coração disponível ao Espírito Santo. Que Deus te use poderosamente. Amém? Eu quero ler um texto com você, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. A Bíblia diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mas o texto, verso 4, começa dizendo que tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa é parte da fala da carta à igreja em Éfeso. E lendo esse texto, eu estava nesse momento meditando um pouquinho e pensando que há momentos da nossa vida que a gente realmente nos esquecemos do primeiro amor. Eu me lembro que quando eu me converti, lá em 93, fui batizado na Igreja Metodista Central em Cabo Frio, há muito tempo já. E lá quando eu me converti, eu lembro que naquela época eu tinha o meu coração muito aceso. Era alguém que quando chegava nos cultos, eu orava de forma muito fervorosa. Eu adorava de forma muito fervorosa, louvava e não queria saber quem estava à minha volta. Né? E sempre colocava a minha vida a serviço do reino. Sempre dizia para que Deus pudesse me usar. Eu dizia: Deus, usa a minha vida, eu estou aqui, eu me coloco disponível ao Senhor e eu quero. E eu subia montes e ia a vigílias. Eu lembro que foi um tempo muito gostoso. Nós tínhamos, por exemplo, os cultos de segunda-feira, que eram os cultos jovens. Foi um tempo poderoso. Palavra e louvor e adoração, e foi um tempo glorioso. Quando a gente tem um encontro com Jesus e que a gente realmente está vivendo aquele primeiro amor, é tão gostoso porque a gente sente algo diferente. Tudo é motivo para oração, tudo é motivo para conversa, para resenha, para compartilhar a respeito da palavra de Deus, e tudo é motivo para a gente querer ir para a rua, querer ajudar as pessoas e querer abraçar aqueles que estão à nossa volta. O primeiro amor faz isso, traz uma paixão, traz um fogo incontrolável dentro de nós. O primeiro amor nos impulsiona a viver algo que a gente não está acostumado a viver, experiências que a gente parece que nunca viveu, e é verdade, nunca viveu mesmo. E o primeiro amor vai fazendo isso com a gente, não tem problema. Para tudo, todos que a gente olha são santos, são perfeitos, as pessoas erram, falham, pisam no nosso pé e a gente vai rompendo e a gente vai, continua abençoando e clamando e buscando em comunhão, querendo viver algo diferente em Deus.
Só que a percepção que tenho é que parece que o tempo vai passando e os dias, meses e anos vão passando e parece que aquele fervor, aquele calor, aquela chama dentro de nós vai esfriando. Aquela aliança que fizemos com Deus há um tempo atrás, de entregar a nossa vida a serviço do reino, de querer que Ele nos usasse, querer que Ele nos enviasse às nações. Quantos nós então não pedimos para que Deus nos fizesse missionários, nos enviasse às nações, aos países que precisavam de Jesus? Quantos não fizemos essa oração e essa aliança, esse pacto, e colocamos a nossa vida diante de Deus? Quantos não pedimos para que Deus fizesse de nós um pastor, um evangelista, um mestre? Quantos? Muitos de nós fizemos essa oração. Mas o tempo foi passando e parece que alguns, então, de nós fomos, ao longo do caminho, dos dias, meses e anos, deixando a coisa esfriar e decidimos, então, viver a nossa vida. Dedicamos muito mais tempo aos nossos estudos, à nossa profissão, à nossa família, à realização do nosso sonho pessoal, do que viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos e irmãs, a palavra de reflexão que eu trago para nós hoje é que nós mudamos, nós esquecemos das nossas alianças que fazemos com Deus, nós esquecemos das orações que fazemos muitas vezes, no sentido de colocar a nossa vida disponível ao Senhor, de entregar a Ele tudo que temos e tudo que somos. Nós esquecemos do que pedimos um dia e de que dissemos a Ele que nós queríamos ser usados poderosamente em Suas mãos, queríamos ser bênçãos para aquelas pessoas que estavam à nossa volta, de queríamos entrar nas ruas, nas favelas, nas vielas, nas comunidades carentes para pregar o Seu amor. Nós esquecemos, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece de quando nós entregamos a vida para Ele, de quando nós oramos e dizemos, Senhor, usa a nossa vida. Não, queridos, Ele não se esquece. Nós podemos nos esquecer, mas Ele não. A reflexão que trago para nós hoje é que nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida para que possamos voltar a viver tudo aquilo que vivíamos, quem sabe, há alguns anos. Talvez você foi alguém que sempre sentiu a presença de Deus, sempre sentiu o calor do Espírito no seu coração, sempre foi alguém extremamente fervoroso nas suas orações, no seu louvor, na sua adoração, sempre foi alguém que gostou de frequentar as rodas de oração, de movimento da igreja, as atividades da igreja, e hoje você não consegue mais participar disso. A palavra que eu tenho para nós nessa manhã é: o que precisamos fazer é lembrar de onde nós caímos, é lembrar de onde nós abrimos mão e deixamos aquilo que Deus tinha para nós, aquilo que Deus tinha projetado, preparado e planejado para a nossa vida. Precisamos, então, neste momento, voltar e refazer o caminho e, quem sabe, nos arrepender daquilo que nós deixamos para trás. Deixamos de viver aquilo que Deus tinha para nós. O que nós precisamos é abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero voltar a sentir aquilo que eu sentia lá nos meus primeiros dias de quando eu me converti, lá nos meus primeiros dias quando eu comecei a caminhar, quando eu ia para a igreja, quando eu estava na reunião com os irmãos e algo me visitava e que eu não sabia explicar e que eu chorava de forma incontrolável. Eu quero voltar a viver isso. Eu quero voltar, Senhor, a sentir a Sua presença como nunca antes. Eu quero que o fogo desça sobre a minha vida, o fogo do Espírito desça sobre a minha vida e me tome por completo. Sabe, irmãos e irmãs, nós podemos, neste momento, abrir o nosso coração e reconhecer que as escolhas que nós fizemos não foram boas escolhas e que nos afastaram daquilo que Deus tinha para nós. Nós podemos reconhecer nesse momento que as escolhas que nós fizemos interrompeu um projeto que Deus tinha para nós, o propósito que Deus tinha para nós, o plano que Deus tinha para nós. Talvez Deus tinha para a sua vida algo muito maior e muito melhor do que você está vivendo hoje. Talvez Deus quisesse que você fosse um pastor, um missionário, um evangelista, um mestre, quem sabe um apóstolo, e você hoje está vivendo coisas que não te realizam, que não satisfazem, que não alegram o teu coração, tão simplesmente porque um dia você abriu mão daquilo que Deus tinha para a sua vida, para você buscar as suas realizações, as realizações do seu coração, os sonhos
que você tinha para sua casa, para sua família, um sonho pessoal, você não está errado, é verdade. A gente quer muita coisa para a nossa vida. Só que, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos viver uma vida completamente, plenamente realizada em Deus, em todas as áreas da nossa vida, quando nós estamos debaixo da mão dele e quando nós vivemos aquilo que ele tem para nós, quando nós vivemos os propósitos, os projetos dele para a nossa vida, os sonhos dele para a nossa vida. A gente pode ter uma vida bem sucedida e bem realizada na nossa casa, na nossa vida profissional, financeira, ministerial, mas vivendo aquilo que Deus tem para nós, vivendo uma vida cheia do Espírito, cheia da graça, cheia do poder de Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, talvez você se sinta hoje um homem, uma mulher frustrada, alguém que não consegue romper e avançar, tão simplesmente porque você abriu mão de coisas que Deus tinha para você lá atrás e porque hoje você já não consegue mais sentir Deus na sua vida. A palavra que eu tenho para nós é: talvez nós tenhamos abandonado o nosso primeiro amor. Então, o que nós precisamos fazer hoje é nos lembrar de onde nós caímos e nos arrepender e voltar à prática do primeiro amor. Voltar àquelas práticas de quando nós tivemos o primeiro encontro com o Senhor Jesus e quando foi algo tremendo, fantástico, poderoso e extraordinário. Escute, nós mudamos. Deus não muda, ele continua o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, ele quer restaurar na minha, na sua, na nossa vida aquilo que nós deixamos para trás um dia. Então, lembra-te de onde você caiu, refaça o caminho, arrependa-se, coloque-se diante de Deus, porque ainda dá tempo dele reacender a chama no seu coração e, quem sabe, de restaurar, de restituir aquilo que você deixou para trás um dia. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando essa palavra no teu coração e te fazendo voltar a viver as práticas do primeiro amor. Deus te abençoe e até a próxima.